Queridos irmãos, queridas irmãs que participam conosco aqui na Seja ou nos acompanham pela internet, benfeitores espirituais, Jesus nos abençoe a todos. Aquela noite, o céu da cidade de Sacramento tinha na abóbada escura estrelas coruscantes. Isso encantava Eurípides Barçanufo, o dileto habitante daquela cidade mineira. E Eurípides, em certo momento, ao se deitar, sentiu algo diferente. Já não se encaixava no próprio corpo físico, levitava, estava desdobrado, fora dele. E à medida que os instantes se sucediam, ele percebia que o corpo ficava ainda mais distante e mais leve, em espírito cada vez mais leve, como alguém que vai ganhando altitude de avião e percebendo a cidade ficando cada vez menor. Eurípides avançava no seu desdobramento, mas estava tranquilo, porque uma enorme sensação de paz lhe acompanhava. No entanto, parecia um tanto curioso para onde ou com quem estava indo. O fato é que uma mão invisível o conduzia cada vez mais alto, até que Eurípides já não consegue ver as luzes da cidade. Está numa outra dimensão, num outro plano. Percebe apenas que agora a geografia é bem diversa. Uma campina muito verde. Ele fica encantado. Fora levado para uma outra dimensão. E ali, delicadamente, ele começa a dar passos nessa campina. Ali, avançando, quando se destacando na vegetação, impecável, ele percebe um homem de costas. Mas que coisa interessante. Então ele tem a curiosidade e avança na direção desse homem. Mas, tomado de surpresa, ele percebe que aquele homem não era uma pessoa comum, era o próprio Cristo. E ele, um tanto assustado, mas como ele tinha sido arrebatado para estar diante de Jesus? E naquela situação, tomado por uma emoção irrefreável, como está ao lado ali do Cristo, do Mestre, ele não consegue articular pensamentos e o coração fala mais alto. Ele começa a chorar. Chora copiosamente porque a emoção toma conta do seu ser. E à medida que se aproxima do Mestre ou das costas de Jesus, ele constata algo que lhe surpreende. Ele está chorando porque não consegue controlar o seu sentimento. Mas percebe que Jesus também está chorando. Agora, uma enorme compaixão parte do seu ser. O Mestre chora. Quando um homem de bem chora, o que fazemos? Então ele se aproxima e ali começa a tentar articular um pensamento mínimo, até que com muita dificuldade, sofreando a emoção, ele diz quase balbuciando: Senhor, tu choras pelos descrentes do mundo, pelos que desprezam o teu evangelho, pelos que te perseguiram e te perseguem. E Jesus nada responde, continua chorando. Aí ele volta à carga, diz: mas Senhor, então se não choras pelos descrentes, tu choras por quem? Até que Jesus volta-se para ele e com um olhar de infinita doçura e com a voz ainda mais envolvente, diz: Eurípides, eu não choro pelos descrentes, que são os mais carentes do nosso amor e da nossa compreensão. Eurípides, eu choro a todo instante por aqueles que conhecem o meu evangelho e não se esforçam para praticá-lo.
Eurípides toma um susto diante daquela sentença do Cristo, parece que ele abriga no próprio coração, palavra por palavra de Jesus. Mas como? Nós fazemos Jesus sofrer, porque conhecemos as letras do Evangelho, letras luminosas, mas achamos que é um metal comum, sem nenhum brilho. Eurípides imediatamente volta ao corpo daquele desdobramento, e era madrugada, mas ele não consegue mais conciliar o sono. E diz os seus biógrafos, e Hilário Silva, espírito, pela pena de Valdo Vieira, na obra A Vida Escreve, que desde aquela madrugada, Eurípides tomou para si o compromisso de diuturnamente trabalhar pelos sofredores em homenagem a Jesus. Ele, que já conhecia o Evangelho, não podia se dar ao direito de ignorar essas letras. Era preciso torná-las letras vivas, carta viva no mundo. E este missionário do sacramento, de fato, dá a vida pelos sofredores, a ponto de, na enfermagem, morrer da gripe espanhola em 1941. Mas Eurípides não fica aí, porque alguém diz assim, ele descansou, portanto agora merece o reino celestial. Um homem que com a larga folha de serviço no bem, merece descansar no além. Não é assim, porque recebemos nos anos 90, pela pena de Divaldo Pereira Franco, a obra Tormentos da Obsessão. E já no capítulo 1, sobretudo no capítulo 2, nós temos novas informações atualizadas de Eurípides Barçanufo, agora na pátria espiritual. Eurípides ali, percebendo que visitando as furnas, os espíritos enlouquecidos, aqueles atormentados que chafurdavam na lama, completamente engolfados nas suas culpas, ele, tomado de compaixão, disse, não posso continuar assim. De que adianta visitar as regiões umbralinas, de que adianta excursionar pelos ambientes escuros, sem nada fazer. E disse para si mesmo, eu haverei de erguer um sanatório para recolher esses alienados mentais depois da morte. E pasmem, é neste livro, quando descreve o Sanatório Esperança, que ele, Dr. Bezerra de Menezes e o espírito Inácio Ferreira, psiquiatra uberabense, já desencarnado, vai nos informar que Eurípides arregimentou arquitetos, engenheiros para erigir aquele sanatório, aquele nosocômio, para recolher as almas dos enlouquecidos depois da morte. E dentre esses enlouquecidos, uma grande fração de espíritas desencarnados, de pessoas que receberam a mediunidade e não souberam adequadamente fazer uso dessas forças do alto e voltaram na condição de loucos, de alienados depois da morte. O choque da consciência depois da desencarnação foi tão intenso que esses espíritos que foram espíritas enlouqueceram. Mas a bondade, o amor de Eurípides, a cada dia os recolhe, colocando nas alas do tal Sanatório Esperança, conforme está descrito na obra Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse é Eurípides Barçanufo. E assim nós percebemos que, de fato, o conhecimento da lei de Deus, o conhecimento do Evangelho, nos lança a um alto nível de responsabilidade. A prática do bem consciente. Precisamos sentir em cada um de nós o crescimento a cada dia, ainda que seja um crescimento mínimo, mas sempre um avanço. Por isso, Allan Kardec, preocupado em estabelecer uma espécie de parâmetro, de perfil do espírita, do homem ético, do homem bom, ele estabelece um conjunto de questões ali que são respondidas com toda a sabedoria pelas entidades superiores. E em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec enfecha aquelas questões a partir da 913 sobre o egoísmo, porque ele está discutindo exatamente o capítulo Perfeição Moral. Depois que ele passa em revista as 10 leis de Deus, as 10 leis morais, ele resolve fazer uma síntese, uma culminância
no capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos, exatamente perfeição moral. E aí ele vai falando da melhor, a mais excelente virtude, que é a mais desinteressada das ações humanas, e começa ali a investigar as causas das quedas de todos nós. O egoísmo, da questão 913 até a questão 917. E na 918 ele abre uma questão sobre exatamente o progresso do indivíduo. Mas Kardec vai situar esse perfil do homem ético, do espírita bom, exatamente entre os estudos sobre o egoísmo e o tópico seguinte, que é o conhecimento de si mesmo. A questão 918, ele vai perguntar sobre os caracteres, os elementos que evidenciam que alguém está progredindo na escala espírita, aquela escala que nós aprendemos ali em torno da questão 100. E ali, mais do que isso, como é que há indicadores desse progresso? E os espíritos respondem ao codificador que esse progresso se revela quando a pessoa, em todos os atos de sua vida, pratica a lei de Deus e antecipadamente já conhece a dimensão espiritual. De modo que, ao desencarnar, a pessoa não vai ser tomada de susto. Ela está completamente ambientada com a vida no mundo dos espíritos, como aconteceu com Chico Xavier, e que Herculano Pires chamava de um ser interexistente. Chico ficava lá e ficava cá, de modo que, quando ele foi para lá, tudo estava tão habitual, tudo tão tranquilo, que ele absolutamente não se assustou. Fica estranho, parece uma coisa paradoxal, como é que nós que viemos de lá, ao para lá retornar, ficamos com estranhamento? Se alguém passa, por exemplo, um longo tempo morando numa cidade e volta para ela, ele tem a sensação que conhece completamente a cidade. Aquela cidade não lhe é estranha. Nós somos de lá, estamos momentaneamente aqui e voltaremos para lá. Então essa é a lógica. O homem de bem, o indivíduo que revela um crescimento, ele naturalmente, já antecipadamente conhece a vida espiritual. E mais do que isso, tem a sua existência física marcada pela vivência das leis de Deus, por todas as leis divinas. Então Allan Kardec, ao perceber essa resposta, ele se sente impulsionado a fazer um acréscimo, a fazer um comentário. E o comentário é de uma beleza que, digamos, talvez seja mais bonito do que a própria resposta, que é um comentário longo, em que ele enumera comportamentos, condutas, ações humanas. É exatamente aí que ele começa: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, em a sua maior pureza. E na sequência ele vai enumerando mais elementos, e esse texto, ele não se dando por satisfeito, quando redige o Evangelho segundo o Espiritismo e o publica em abril de 1864, o codificador resolve ampliar e acrescentando, então agora, novos comportamentos para o que ele chama de o verdadeiro homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca no capítulo 17, sede perfeitos, se começa com caracteres da perfeição, com a sentença de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Kardec faz um estudo rápido sobre o pensamento do mestre e logo em seguida apresenta o texto O Homem de Bem, que é o mesmo texto lá do Livro dos Espíritos, a questão 918, agora com mais comportamentos, o texto alongado. Depois, o texto O Homem de Bem em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é sucedido pelo texto Os Bons Espíritas, que começa assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva os resultados previstos na mensagem anterior, mostrando que qualquer um de nós, ao entender e ao vivenciar, ao sentir o Espiritismo, nós estamos capacitados para sermos homens de bem. Homens de bem, que é uma expressão do século XIX, no francês, l'homme de bien. O l'homme de bien é o homem virtuoso, numa linguagem de hoje, é a pessoa boa. Não necessariamente a pessoa, já que eu reencarnei mulher, eu estou fora dessa possibilidade. O texto não fala a mulher de bem, é o homem de bem. Na verdade, isso é um desvio, porque o texto quer dizer exatamente a pessoa de bem. O Espiritismo não é sexista.
Então, quando ele situa essa questão do homem de bem, ele vai começar a enumeração desse homem virtuoso, que é um velho sonho da humanidade. Quem lê Platão, lá na República, o discípulo de Sócrates estabelece as virtudes básicas, chamadas virtudes cardeais, que todos nós deveríamos desenvolver: a justiça, a sabedoria, a moderação e a coragem. As outras virtudes, segundo Platão e depois os pensadores da filosofia, são desdobramento dessas 4 virtudes básicas. A justiça é uma virtude fundamental, daí porque Allan Kardec vai colocar como a 10ª lei, lá em O Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade. E ele coloca assim: um verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, é aquele que cumpre a justiça de amor e caridade na sua plenitude, na sua maior pureza. E aí nós percebemos que o codificador, ao invés de colocar o homem de bem, simplesmente, ou a pessoa de bem, ele coloca o verdadeiro. Porque é preciso entender que até hoje existem as aparências, o aparente homem de bem, as aparências sociais. Como colocava Platão lá na República, Platão vai dizer que existe ele contou, para falar da dificuldade do ser humano de vivenciar o bem, o chamado mito do anel de Giges. Giges era um homem que, certa vez, um pastor de cabras, que quando percebeu que houve um terremoto e abriu-se uma fenda no chão, ele desceu e lá encontrou um cadáver. E nesse cadáver tinha um anel. E esse anel era especial, porque ele tinha uma chave. Quando a pessoa puxava a chave para dentro, ficava invisível. Quando colocava para fora, voltava a ser visível. Então Giges disse: agora encontrei uma forma de viver e ser feliz. Eu vou praticar todas as maldades possíveis e me faço invisível para isso. Mas quando eu quiser circular socialmente, eu giro o anel e aí pouso de uma pessoa do bem. É o mito de Giges. A pessoa de vida dupla. São exatamente as pessoas de vida dupla que vão terminar no Sanatório Esperança de Eurípides Barçanufo, porque são pessoas divididas. Mas o que Kardec coloca é o verdadeiro homem de bem. Essa é a nossa meta, é aquele que cumpre ou que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, o primeiro movimento deste homem, dessa pessoa, é praticar a lei de justiça. A justiça que nós aprendemos é algo que nós percebemos até pela sua carência. Quando há uma injustiça, imediatamente a pessoa tem noção de justiça. Há uma sensação de falta, há uma coisa errada ali. Por isso que as pessoas até se revoltam. É nesse texto, Justiça, Amor e Caridade, no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 11 da 3ª parte, que é a última lei, que se fala no direito de propriedade, no roubo, na caridade, no amor ao próximo, no amor maternal e no amor filial. Na questão 886, por exemplo, nós temos ali uma colocação muito inteligente do codificador, porque ele coloca assim: qual seria, no entendimento de Jesus, a verdadeira acepção da palavra caridade? Ele não pergunta qual é o meu entendimento, qual é o entendimento de cada um. Kardec vai direto: como Jesus entendia a caridade? É isso que nos interessa, porque nós aprendemos com a questão 625 que Jesus é nosso modelo e guia, é o nosso gabarito. Então, os Espíritos respondem a Allan Kardec 3 pilares: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque no trato humano, como todos nós somos imperfeitos, é muito provável que haja desgaste, que haja desencontro e, portanto, as imperfeições de um ou de outro, de todos, vão se revelar nos relacionamentos. Não havendo essa disposição de benevolência, naturalmente, nós teremos dificuldade de sentir a lei de Deus. Benevolência para com todos. Porque nós aprendemos naquela mentalidade tribal, a benevolência vai ser para com os meus, da minha tribo, da minha grei, da minha família. Os outros nada, malevolência. Jesus, no Sermão do Monte, tentou quebrar esse paradigma, quando ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o vosso próximo e odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo. Ele propõe uma inclusão dos inimigos no nosso universo, de bem-querer. Benevolência para com todos e não para com alguns.
Então, nosso primeiro desafio é quebrar essa restrição que estabelecemos para nós mesmos. Olha, o meu bem-querer só vai até aqui. Com todos, não. Com aqueles que me querem bem. E aí, indulgência para com as imperfeições alheias. Eu sou imperfeito, outro é imperfeito. É possível que nessa dinâmica troquemos as nossas imperfeições, ou as nossas imperfeições se machuquem umas às outras. Então, se não houver indulgência, vai haver um travamento das relações sociais. É uma lógica. Então é preciso que haja essa reserva, a indulgência, que é uma virtude muito esquecida, como lembra Joana de Ângeles na obra Filho de Deus, psicografada por Divaldo Pereira Franco. E, por último, perdão das ofensas. Porque quando a lesão é muito grande, a única coisa que resolve é o perdão. Mesmo que esse perdão seja um processo que leve milênios, mas esse perdão vai implicar o fechamento de uma ferida que foi aberta a partir de uma lesão grave. Quantas vezes nas reuniões mediúnicas vem lá o espírito que foi lesado há muitos séculos atrás e continua cobrador, continua exigente, continua vingativo, porque a lesão ainda o incomoda muito. Aquela pessoa que o afetou está reencarnada, muitas vezes sofrendo a pressão, a cobrança desse espírito, mas nem sempre está disposta a uma perspectiva de perdão. Mas um dia o perdão chega, inevitavelmente chega. Por isso, perdão das ofensas. Então, o verdadeiro homem de bem é esse homem virtuoso. E o interessante é que Allan Kardec coloca na sua maior pureza. Porque a gente pode dizer assim, a lei de Deus é muito elevada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou viver 50% desta lei. Eu vou provocar um amortecimento. Eu vou fazer um subproduto da lei. Mas o codificador não nos engana. Existe a lei de Deus e ela tem que ser vivida na sua maior pureza. Porque nós nos acostumamos, na sequência dos milênios, a fazer essas adaptações, reduzindo a condição à pobreza humana, o que é divino. A chamada descida dos ideais, como lembra Pietro Baldi. As coisas mais elevadas, mais bonitas do alto, quando chegam nas mãos humanas, se degeneram, porque são adaptadas e são contaminadas muitas vezes por nossa lógica egoísta. Quando o codificador nos alerta vivenciar a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, na sua pureza original, sem distorção, sem adaptação. A pessoa pode até dizer, eu estou enfrentando, até uma questão de honestidade, eu admito, estou enfrentando uma enorme dificuldade de vivenciar essa lei, mas o que eu não posso é modificar esta lei para poder ela caber dentro dos meus limites, que é uma prática, por exemplo, do casuísmo no universo político brasileiro e mundial. Normalmente, quando os políticos estão apertados, eles vão lá, como são legisladores, elaboram a lei em benefício próprio, com prejuízo para a justiça. Todos nós conhecemos isso na história da política antiga e contemporânea. Mas o texto continua e ele coloca assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que interroga a sua consciência sobre os seus atos. Se violou essa lei de justiça, amor e caridade. Poderíamos fazer algumas ponderações. Ainda estamos no primeiro parágrafo, é um texto longo e talvez não passemos deste. Isso aqui é uma introdução à questão do homem de bem. Porque ele pergunta, ele coloca, o verdadeiro homem de bem, ele tem essa postura, essa atitude ética de interrogar a própria consciência. Parece uma coisa banal, mas é uma operação dificílima e que poucos ainda fazem e que precisamos tomar como um hábito, interrogar a própria consciência. Porque é na questão 919, quando Allan Kardec fala dos resultados da perfeição, e na 919A, o Espírito Santo Agostinho vai responder que ele próprio, quando estava encarnado, estabeleceu esse método para si mesmo. A cada noite, ele multiplicava as questões para a sua própria consciência. Porque aprendemos na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, ali não há possibilidade de alguém apagar o registro desta lei. Algum psicopata pode eventualmente tamponar a consciência e momentaneamente não fazer
não ter escutatória, não ter abertura para ouvir o clamor da consciência, mas algum dia haverá um doloroso despertar. O saudável é que a pessoa possa ter essa disposição, essa abertura para ouvir, a sensibilidade para ouvir a consciência. E não é preciso que a consciência grite, se ela sussurrar, a alma sensível já acha suficiente. Por isso é preciso interrogar, colocar uma pergunta, outra e mais outra, a própria consciência, porque ele coloca assim: interroga a consciência sobre seus atos. Um movimento é interrogar a consciência, porque na consciência nós temos o registro da lei perfeita. Mas alguém pode criar um mecanismo de fuga. Eu interroguei a lei, mas eu interroguei não sobre os meus atos, mas os atos dos outros. Por isso, esse pronome possessivo seus tem um valor muito importante nessa mensagem. Ninguém está autorizado a ficar procurando sobre os atos alheios, a não ser que a pessoa seja delegada, esteja num processo, seja alguém do mundo jurídico. Mas, de um modo geral, nós não estamos aqui habilitados para investigar a vida de ninguém. É preciso que a gente invista o tempo com coragem e perguntar sobre os nossos próprios atos. O que é que eu fiz pela manhã? Será que eu fiz algo bom? E à tarde, eu mantive-se na linha ou eu dei uma desviada horrorosa? É uma coisa difícil. E agora? Primeiro, o ato de interrogar a consciência, porque, de um modo geral, quando fala interrogar, interrogatório, a pessoa já começa a tremer. Eita, esse negócio da justiça está diante de uma autoridade, e aquela coisa toda, seja de uma autoridade eclesiástica, seja de uma autoridade jurídica. E nós temos umas memórias muito ruins sobre o interrogatório. Mas é preciso criar uma psicologia nova, suave. Ora, se alguém se ama, precisa perguntar com muito carinho à sua própria consciência. Se quiser acrescentar, querido, em relação à própria pessoa, será que você fez algo bom hoje? Pela manhã, como foi? Pela tarde, pela noite? Desde o despertar, qual foi o primeiro pensamento? Pensou uma coisa torta ou uma coisa certa? As primeiras palavras, na sequência, como foi a conduta no trabalho. Então, essa forma de perguntar de forma generosa, sem ser um interrogatório duro, medieval, lembrando, talvez, práticas religiosas superadas, inquisitoriais. Olha, o inquisidor estava lá e perguntou implacavelmente. Então, nós temos essa lógica de interrogar de forma muito dura. Precisamos interrogar sobre os nossos próprios atos, mas é preciso aprender essa arte de interrogar com caridade, com generosidade, porque nós queremos não nos destruirmos, mas o nosso soerguimento. Está lá no O Céu e o Inferno, uma passagem do Novo Testamento, e que remete também ao profeta Ezequiel, que Allan Kardec colocou no frontispício da obra: misericórdia quero e não sacrifício. Essa mentalidade de destruir o outro não faz sentido. A lógica evangélica é de promoção, de elevação, de superação, de recuperação. Naquele momento, a mulher adúltera, ela estava sendo submetida a um julgamento mental não assumido dos seus juízes de plantão. Aqueles homens a identificaram e perceberam que ela foi flagrada em adultério. Como eles eram adúlteros, facilmente eles viam adultério nela. Porque se perguntasse uma corte de anjos, o que essa mulher tem? Como eles não adulteravam, o adultério para o anjo é um conceito vazio. O que é isso? Eu não sei. Ninguém adultera lá no além, então ninguém sabe nem o que é adultério. Mas como eles eram expertos no adultério, eles viam adultério naquela mulher. E como viam, ela tinha adulterado de fato. No entanto, o julgamento, a postura era de destruição. Por isso, a atitude de apedrejá-la, é preciso eliminá-la, é preciso destruí-la. Mas dentre aqueles homens, havia um homem de bem, ou na própria expressão do Evangelho, um agathos antropos, um homem bom, Jesus. E ele, diferentemente daqueles homens, ele tem uma postura suave e de promoção daquela pobre infeliz. Mulher, onde estão os que te acusavam, os que estavam a te condenar? Todos se foram, Senhor.
pois nem eu te condeno. Vai, se não tornes a errar. Ou seja, ele está dizendo que, de fato, ela infringiu uma lei em nível consciencial. Mas ele não está dizendo, agora, já que você fez isso, só a morte física não resolve nada. Absolutamente. Vá, se não tornes a errar. A postura educativa, você não fez essa letra corretamente, como uma boa professora, vamos tentar de novo, apague isso aqui, tome do lápis, e agora com mais cuidado, faça corretamente. O erro e acerto, é assim que temos crescido. Portanto, existe essa arte de interrogar a própria consciência. Nada de uma postura dura, agressiva, com a pessoa que está com raiva de si mesmo e faz um processo de autossabotagem psicológica. A pessoa quer se destruir. Ontem à noite eu tive uma conversa séria com a minha consciência. E como foi? Foi terrível, fui condenado à pior das prisões. A pessoa, enfim, é um juiz implacável de si mesmo. Nem tão pouco o desculpismo, não, foi sem querer aquela coisa toda, não foi bem assim. Nem tão pouco a postura de abortar as possibilidades de crescimento. Porque Deus tem sido misericordioso com todos nós. Nós erramos e Ele vai nos concedendo novas oportunidades para que a gente possa aprender a respeitar a sua lei e definitivamente dominar a arte de amar. Então, o codificador, ele vai mais além. As perguntas são, pratiquei o mal? Fiz todo o bem que podia? São questões difíceis. Porque quando a pessoa diz, será que eu pratiquei o mal? É muito difícil julgar a si mesmo, porque via de regra, a pessoa já tem uma desculpa. Será que eu pratiquei o mal? Mas o que é o bem e o mal? E aí nós voltamos à questão 614 do Livro dos Espíritos, quando fala sobre a lei de Deus. O que é a lei natural? É a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É tudo que está de acordo com o bem. E tudo que é o mal está contra a lei de Deus. Então nós temos uma referência. Por isso que a preocupação de Allan Kardec, de forma muito pedagógica, de desdobrar, de apresentar essa lei em 10 leis. Mas quando ele coloca, fiz todo o bem que podia, desprezei voluntariamente uma ocasião de ser útil, são questões delicadas, que pedem respostas muito objetivas. Será que eu fiz todo o bem? Quando a gente começa esse hábito de passar a limpo o próprio dia, vai olhando assim as horas, passou aquela ocasião, a pessoa diz, olha, naquela situação, eu podia fazer assim, eu podia fazer assado. Ou eu fui omisso. Tem um texto muito bonito do espírito Joana de Ângeles, na obra Celeiro de Bênçãos, chamado Omissão. A gente pensa que a omissão é uma coisa pequena, mas espiritualmente a omissão responde por coisas terríveis. Há um belo conto, uma novela do grande escritor russo Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, o sonho do homem ridículo. Esse homem, ele morava em São Petersburgo, e num daqueles dias gelados, ele comprou uma arma. Ele dizia para si mesmo, eu sou uma pessoa ridícula, todos riem de mim, a minha vida não tem um mínimo sentido. Um mês depois, ele, de posse dessa arma, ele disse para si mesmo, hoje eu haverei de me matar, a minha vida não tem sentido, eu não passo de um homem ridículo. E ele caminhava em direção ao seu apartamento. Ele dizia assim, o mundo é mau, nada serve, não há sentido. Então, se eu me mato, o mundo acaba, pelo menos acaba para mim. E ficou maquinando, quando eu chegar no meu apartamento, eu haverei de desferir um tiro contra mim mesmo. E caminhando, este homem de repente é surpreendido. Uma criança chorando, desesperada, vem ao seu encontro, diz que a sua mãe está em apuros e pede ajuda daquele homem. Aí ele pensa consigo mesmo, ora, eu vou me matar. E se eu vou me matar, que diferença faz? Esse mundo vai ficar mais triste por causa dessa criança, da mãe dela, mas o mundo vai se acabar para mim. Então, ele não faz nada. A criança fica lá, continua chorando, desesperada, pede ajuda para que alguém socorra a mãe dela. E ele vai para o apartamento. Mas quando ele chega no apartamento, ele já tem um componente novo na alma. Ele pergunta, por que eu desprezei a ocasião de ajudar aquela criança que chorando me pediu ajuda? Ele não entende
E ali fica nas elucubrações, mas não pode. Mas diz, pois pensando bem, eu vou me matar mesmo. E fica, fica remoendo aquela culpa. Ele agora traz a culpa, a omissão, porque a menina pediu a ajuda dele. Ele tinha todo o tempo possível, todas as possibilidades. Por que não socorreu a criança? E ele fica remoendo, repensando, até que ele adormece. Adormece e durante o sono, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele, que estava com a disposição inconsciente de se matar, dá um tiro no coração. E vai para o próprio túmulo. Chegando no túmulo, ele é arrebatado e vai conhecer uma espécie de mundo celestial dos judeus, descrito na Bíblia. E ali chegando na sequência, ele tem contato com aquelas pessoas que só fazem o bem. Mas ele é a única pessoa que destoa daquela população. O que é que ele faz? Ele implanta a mentira. E daqui a pouco a mentira está se espalhando naquele mundo celestial. E depois ele percebe que ele é a razão de toda aquela desgraça. No sonho, depois de muito pensar, ele chega a uma conclusão: somente o bem triunfa, somente o bem traz felicidade, somente o bem responde à questão do sentido da existência. Quem faz o bem não tem dúvida, a minha vida tem sentido. Se a pessoa não consegue responder de forma positiva essa questão, há uma falha na formulação. Então, quando ele volta para o corpo, quando ele desperta com essa disposição, com esse pensamento: a minha vida tem sentido. É isso. Nada de omissão. Eu deveria ajudar aquela menina e eu não deverei desperdiçar nenhuma ocasião sequer agora. Quando a vida me colocar uma possibilidade e se estiver no limite das minhas forças fazê-lo, pois assim farei. Chega a essa grande conclusão, esquece o revólver e agora a sua vida tem uma componente nova, o sentido, a utilidade, ser útil. A utilidade é fundamental, porque nós aprendemos em O Livro dos Espíritos uma concepção revolucionária que nos quebra aquela lógica da preguiça, do trabalho, etc. Porque os Espíritos dizem que toda ocupação útil é trabalho, remunerado ou não. Se estamos fazendo alguma coisa e essa coisa que nós fazemos beneficia a alguém, nós estamos lançando o universo afora a força do amor, a força do bem, portanto estamos sendo úteis a alguém. A questão da utilidade é fundamental, porque por muitos anos nós colocamos na mente que para chegar ao reino dos céus nós tínhamos que nos recolhermos, nós tínhamos que deixar o contato social e fomos para os mosteiros, para os monastérios, para os claustros. E ficamos mais egoístas muitas vezes, porque negamos, violentamos o princípio da utilidade. Ali em torno daquela construção havia uma população de miseráveis que nós poderíamos fazer alguma coisa e não fizemos. Então o princípio da utilidade, toda ocupação útil é trabalho. Se eu estiver em casa e fizer uma prece, está sendo útil. A luz daquela prece haverá de beneficiar alguém. Uma prece genérica, uma prece intercessória, uma prece por uma categoria. Eu detesto os políticos. Vamos fazer uma prece pelos políticos. Pode até, enquanto eleitor, não ficar desatento para a conduta deste ou daquele político, mas pelo menos está fazendo uma prece de coração. Já é alguma coisa. Eu fico aborrecido com esses criminosos violentos. Uma prece pelos criminosos. Caridade para com os criminosos está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas vezes as pessoas, por exemplo, entram nessa concepção comum, não é nem da utilidade, é da coisa nociva, de ficar vibrando contra os criminosos do dia, porque há um relato nos programas policialescos deste ou daquele criminoso que fez isso, aquilo, outro, e há pessoas assim: este criminoso já está recolhido à penitenciária X, ainda bem, miserável, infeliz, e começa a colocar, alguns termos inadequados. Há um texto muito bonito de Richard Simonetti, o espírita de Bauru já falecido, chamado Por Favor, Me Esqueçam. Era o drama de um criminoso, porque ele tinha cometido um crime e estava ali sentenciado, já encarcerado.
E ele dizia, do texto de Simonetti, que a população inteira o detestava, como detestavam os outros criminosos que viviam naquela penitenciária. Então era muito pensamento negativo dirigido àquela sociedade que já estava muito sofrida. Era falta de caridade para com os criminosos, era a ignorância dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Não que a gente vá concordar com o crime, absolutamente, mas bater em quem já está machucado é pior. Não estamos sendo úteis. Se fizermos um exercício honesto, nós encontraremos N possibilidades de vivenciar a utilidade. Por isso, essa questão é muito forte. O homem de bem pergunta: será que eu fiz todo o bem que podia? Ou desprezei voluntariamente uma ocasião de ser útil? Ninguém tem queixa de mim? É outra questão. Se eu fiz a outrem o que gostaria que outrem me fizesse. Por isso, e aqui fazendo um ajustamento o título que Rosângela leu, que está um pouco desatualizado, não por responsabilidade dela, mas porque nós alteramos na sequência do mês, a proposta dessa abordagem é exatamente colocar Allan Kardec como um verdadeiro homem de bem, como este homem de alma superior, como esse missionário, que para escrever esse texto, com certeza, ele se autobiografou, ele falou de si mesmo, ele deve ter relembrado a sua conduta e ela foi espelhada no texto. Por isso o texto tem esse vigor, não é letra morta, ali é o sangue de Allan Kardec, a sua luz que está posta na redação francesa. Este homem excepcional, que de fato foi um homem integral, um homem de bem, um homem pleno, um homem saudável, um homem exemplar. Quem assistiu ao filme, acho que em abril, tivemos nas telas Kardec, ali teve uma pálida ideia de como esta é uma alma gigante. Ele ao lado da sua companheira Amélie Boudet, que colocaram para nós toda essa riqueza da codificação. Porque imaginemos alguém cansado, numa França politicamente sufocada, aos 50 anos, tomar para si uma tarefa absolutamente nova. E ele não ia ganhar dinheiro por isso, pelo contrário, à medida que o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, ele abraça as investigações sobre mediunidade, sobre fenômenos mediúnicos, ele cai num processo de empobrecimento. Mas um homem desse quilate, um homem de bem, não se faz de improviso. Os espíritos são unânimes, demonstrando que ele é o mesmo Jan Hus, o reformador da Boêmia, que morreu queimado vivo por amor à verdade. Os espíritos informaram a ele que ele foi um sacerdote druida, que ele foi Allan Kardec no tempo das Gálias. É esse espírito temperado que na sequência dos séculos pôde consolidar a condição de um homem ético, porque não se entrega a um soldado raso uma missão que só é digna de um general. Aí está, é uma alma preparada. E nós temos tantos episódios biográficos que demonstram que Allan Kardec, nas situações mais prosaicas, mais comuns do dia a dia, revelava que de fato era um homem de bem. Ele fez, mesmo com muitas dificuldades, 3 viagens pelo interior da França e da Bélgica, a começar com 1860. Tinha lançado em 1857, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Aquilo foi ganhando notoriedade, e em 1860, no outono, em setembro, dia 19 de setembro de 1860, ele se permite viajar até a sua cidade natal, porque ele nasceu em Lyon, aquela Lugdunum dos romanos, que está muito bem descrita na obra Ave Cristo, de Emmanuel por Chico Xavier. A terra dos mártires, que naquela época, essa cidade francesa estava sob o domínio de Roma. Foi ali que os mártires foram sacrificados. É a terra de Allan Kardec, é a terra dos operários. É ali que surgiram as principais, ou as primeiras greves conhecidas no campo do operariado do Ocidente. Então, em 1860, aquele intelectual, ele deixa o conforto da capital francesa, deixa Paris
e viaja com as dificuldades do século XIX para Lyon. Mas lá ele não vai se encontrar com um grupo de intelectuais. Um casal, um operário. O senhor Diju e a esposa dele o aguardavam num único centro espírita em funcionamento em 1860, em Lyon. E há uma afabilidade tão tocante que chega a sensibilizar os espíritos. Aquele encontro entre um intelectual e os pobres operários sofridos de Lyon. E ele fica tão tocado, tão sensibilizado com as homenagens, com as reverências dos pobres operários, que no ano seguinte, no outono de 1861, o codificador volta a Lyon. Na mesma época, setembro de 1861, está lá ele de volta. Mas agora são operários ainda mais pobres que estão a recebê-lo. Lyon está modificada, porque agora não há um único centro espírita, vários grupos. Em diversos bairros há vários grupos espíritas. O espiritismo está se expandindo. E é de todos um reconhecimento que o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai era um homem de bem e que, portanto, merecia todas as homenagens. Quando ele vai chegando ali em determinado bairro, em Brutot, um grupo de operários ainda sujos das fábricas, cansados, extenuados, disseram: professor, nós viemos diretamente do trabalho, estamos ainda com as nossas ferramentas, mas queremos nos confraternizar com o Senhor. Temos aqui vinho, temos queijo, temos pão, e uma ceia simples ali sela aquele encontro. O maior intelectual reencarnado no mundo estava ali lado a lado com operários sujos, ainda com as suas ferramentas e seus macacões. É uma cena deslumbrante. Só mesmo um homem de bem tem esse reconhecimento. Porque bem sabemos que Lyon, como dizíamos, na perspectiva do proletariado, é uma base de resistência. Os operários veem com muito maus olhos os intelectuais que estavam a serviço dos dominadores, pensava-se assim na época. Mas o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, o codificador Allan Kardec, é a generosidade em pessoa. Ele não vem a Lyon para a casa dos ricos. Ele aceita aquele banquete simples à base de queijo e de pão, dado por operários miseráveis. É ou não é um homem de bem? Quem poderia imaginar? E quantas cenas se perderam porque nós não temos uma biografia consistente de codificador. Pela sua descrição, uma ou outra coisa escapa. Léon Denis, certa vez, ficou impressionado, porque ele estava também nessas suas viagens, uma viagem em 1862, ali junto da sua companheira Gabrielle Amélie Boudet. E o codificador, que todo mundo imaginava como se fosse um homem sisudo, sério, de gabinete, que passava o dia a escrever textos, ele estava ali junto da sua companheira e era toda doçura, toda afabilidade, porque ele vai até uma macieira, retira uma maçã e delicadamente entrega à sua bem-amada. As pessoas, mas como? Não é aquele mesmo homem que tem textos tão lógicos, mas tem um coração infinito? É um homem de bem. É esse que se pergunta a cada noite se cumpriu a lei de Deus na sua plenitude. Mas não somente os mortais, os encarnados, digamos assim, que vão ter esse reconhecimento da grandeza do codificador. No dia 2 de outubro de 2004, houve um congresso espírita em Paris. Os 200 anos do nascimento de Allan Kardec. Lá estavam Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, os principais médiuns encarnados do mundo inteiro. E em determinado momento, Raul entra em transe e recebe uma mensagem. Depois, Divaldo Pereira Franco entra em transe, mas um transe bem diferenciado, muito complexo, porque o espírito Léon Denis, aquele que é considerado um continuador de Allan Kardec, que era muito jovem, tinha 18 anos, quando conheceu o codificador nas suas viagens, aquele que também foi um operário simples, Léon Denis, do além vem e pega a mão de Divaldo e produz uma psicografia especular, uma psicografia que se escreve de trás para frente, que só é possível lê-la se colocarmos no espelho ou colocar a folha contra a luz.
mostrando a impossibilidade de uma fraude. E Leon Denis vai grafar um reconhecimento a Allan Kardec. É tocante, porque como é que pode? Não é um qualquer que está dizendo que Allan Kardec, que reconhece, que tem uma gratidão a Allan Kardec. É uma das almas mais admiradas por todos nós, o mais poético dos pensadores espíritas, Leon Denis. Aquele que chegou a dizer: será que é homenagem a Allan Kardec? O codificador preferiria algo mais suave, né? Flores, algo assim. Mas enfim. Mas Leon Denis está ali para trazer a sua mensagem curta e mensagem especular. E aí ele escreve, e vamos nos atrever aqui, ler um parágrafo em francês, em homenagem ao codificador, e na sequência ler o texto completo em língua portuguesa. Então, Leon Denis, no texto chamado Reconhecimento a Allan Kardec, ele diz: nous autres, les bénéficiaires de votre sagesse, vous remercions, émir, et vous demandons humblement, priez pour nous, vous qui êtes déjà dans le royaume des cieux. É o seguinte: nós, os beneficiários da vossa sabedoria, agradecemos emocionados e pedimos humildemente: orai por nós, vós que já estáis no reino dos céus. Mas ele começa a mensagem dizendo: no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte foi consagrado imperador dos franceses, Hippolyte Léon Denis Arrivai nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Transferido da fogueira de Constança, em 6 de julho de 1415, para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris, Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Sua vida e sua obra testemunharam sua grandeza, missionário da verdade. Por isso, com precisão, diz Dr. Bezerra de Menezes: Jesus é a porta, Kardec é a chave. E complete a todos nós aprendermos com o codificador a imitá-lo, e na sequência dos dias, não importa se chegaremos a milênios, buscar a meta de sermos todos homens e mulheres de bem. Muita paz a todos.